Sabe aquela conexão que a gente sente quando olha nos olhos de um animal de estimação? Uma coisa que parece ir muito além do instinto, né? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nessa sensação, explorando a natureza espiritual dos animais, a partir dos ensinamentos da médica veterinária e pesquisadora, a doutora Irvênia Prada. Pois é, essa é uma pergunta que, no fundo, muita gente se faz, e é exatamente esse o ponto de partida da nossa conversa de hoje. Então, vamos direto ao ponto. Os animais têm alma ou não? Para a gente encontrar uma resposta, precisamos entender um conceito que é a base de tudo, um conceito fundamental que vem da doutrina espírita e que fundamenta o trabalho da doutora Prada. E a chave aqui é o chamado princípio inteligente. Pensa nisso como se fosse a faísca da vida, sabe? A essência espiritual que anima não só a gente, os humanos, mas todos os seres vivos. É isso que dá a eles uma individualidade. E a resposta, como a gente vê, é um sim bem direto. Os animais sobrevivem sim à morte do corpo. E o mais interessante é que isso não fica só na teoria, não. Essa ideia ganha vida em relatos super emocionantes, como alguns que envolvem o médium Chico Xavier. Imagina só a cena. No exato momento da passagem do cãozinho dele, o Lorde, o Chico Xavier vê o espírito do próprio irmão vindo receber o espírito do cachorro. É uma história que comove, né? E que ilustra perfeitamente essa crença. Eles continuam a jornada deles como indivíduos, mesmo do outro lado. Ok, então se os animais têm essa essência espiritual, a próxima pergunta é meio inevitável, né? A essência deles é igual à nossa? É aqui que a gente precisa analisar a diferença entre o que é a essência e o que é a forma. E a resposta para isso é simplesmente fascinante. Em essência, a alma é a mesma. O que muda é o estágio de evolução, o momento em que cada um está. Para isso ficar bem claro, a doutora Prada usa uma metáfora que é genial de tão simples. Pensa assim, uma semente de laranja, uma laranja e a laranjeira já adulta. Todas essas coisas são, na sua essência, laranja, certo? Mas cada uma representa um ponto, um estágio diferente, de um mesmo processo de desenvolvimento. A lógica é essa. E essa ideia de estágios diferentes, olha, ela vai muito além da comparação entre animais e humanos. Na verdade, ela faz parte de uma jornada evolutiva muito, mas muito maior. Uma verdadeira trajetória cósmica que esse princípio inteligente percorre. É como se fosse uma grande escada da evolução. O princípio espiritual começa lá no reino mineral, vai desenvolvendo a sensibilidade no reino vegetal, ganha o instinto e uma inteligência inicial no reino animal, até finalmente chegar no reino humano, com a razão e o livre-arbítrio, sempre olhando para um futuro estado angélico. Essa citação é de arrepiar, né? Ela nos traz uma ideia muito poderosa, a de que a consciência, mesmo na sua forma mais embrionária, já está lá, adormecida, até num cristal. É o comecinho de um processo imenso de libertação e evolução que percorre toda a criação. Entender toda essa jornada nos ajuda a tocar num ponto que é, bem, muito emocionante para qualquer pessoa que ama um animal. O que acontece quando nossos companheiros partem? E aí vem aquela pergunta que aperta o coração. Eles podem voltar para a gente? Segundo essa visão de mundo, a resposta é que sim, essa é uma possibilidade bem real. E mais uma vez isso é ilustrado por outra história tocante do Chico Xavier. A história, contada pelo Divaldo Franco, diz que o cão do Chico, o Dom Pedrito, morreu de forma trágica. Um tempo depois, o mentor Emmanuel guiou o Chico até um filhotinho e revelou que aquele era o Dom Pedrito, reencarnado para ficar com ele de novo. É uma história que oferece um consolo, uma esperança de que os laços de amor que a gente cria com eles podem sim atravessar mais de uma vida. Bom, entender tudo isso nos desafia a repensar do zero toda a nossa relação com o reino animal. Não tem como ser diferente. Na prática, isso nos coloca diante de duas formas de ver o mundo. De um lado, a visão antiga e hierárquica, com a humanidade no topo e os animais existindo para nos servir. Do outro, uma visão que funciona como uma rede, onde somos todos coabitantes, companheiros no mesmo caminho de evolução, cada um com seu próprio valor. O legado dessa visão hierárquica, o antropocentrismo, é o que historicamente justificou a exploração da natureza. Mas a nova perspectiva, a biocêntrica, muda tudo. Ela não nos vê como donos, mas como parte de um todo, com um papel muito mais profundo para desempenhar.
Adotar uma ética biocêntrica é reconhecer que, se a gente tem mais inteligência e consciência, também tem mais responsabilidade. Nosso papel muda de dono e explorador para guardião e cuidador. É entender que fazemos parte de uma teia da vida interligada e temos um dever de zelar por ela. E a visão que surge disso é a de um futuro baseado na cooperação, não no extermínio. É uma reimaginação profunda do nosso lugar no mundo, onde a gente interage com os animais com base no respeito e na parceria. No fim, essa perspectiva não serve só para nos dar conforto. Ela nos apresenta um desafio ético gigantesco. Se cada ser vivo está mesmo numa jornada espiritual, como é que isso não muda a nossa responsabilidade aqui e agora? É um convite para a gente reconsiderar nossas ações diárias e a nossa conexão com toda a vida.